estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, pessoal. Está todo mundo com Bíblia? Quem tiver com Bíblia, divide com quem está aí do lado e abre em Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Mas antes da gente começar, a gente ler essa passagem, a gente partilhar a palavra, eu vou dar uma contextualizada sobre o que a gente vai falar hoje. Quem viu no Instagram, hoje a gente vai falar sobre o senhorio de Jesus. Mas antes, para contextualizar, no último domingo, nós vivenciamos o último domingo do ano litúrgico, que foi sobre também a solenidade do Cristo Rei, aquele que domina tudo, aquele que é Senhor do universo, que quer ser o Senhor da nossa vida. Mas para a gente começar a falar do Senhor de Jesus, a gente precisa saber o que é ser Senhor. O que é ser Senhor? Segundo o dicionário, ser Senhor é ser dono, é ser proprietário de alguma coisa. Que nem antigamente, senhores, ricos, poderosos tinham seus escravos, que se submetiam a todas as suas vontades, se submetiam a tudo que eles queriam fazer. E eles eram dirigidos, tudo que eles falassem, por tudo que eles comiam, tudo que eles faziam, eles eram dirigidos por seus senhores. E por muito tempo, meus irmãos, nós fomos escravos de um Senhor que é o pecado, por meio desse Senhor mau, que é o pecado. Mas pela morte de cruz, pela ressurreição de Jesus, nós podemos ser libertos desse Senhor. A gente pode ser libertado das correntes desse Senhor que é o pecado. Agora, quem já viu a Bíblia, eu vou ler aqui a passagem, Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Haja entre vós o mesmo sentido de pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Então a gente consegue ver aqui que na palavra vai falar que Jesus se humilhou para que Deus exaltasse ele. Então Jesus se humilha na crucificação para que Deus exaltasse ele, colocasse ele acima de todos os nomes. Jesus se humilha na cruz, e foi pelo sacrifício. Começa lá no Getsemane, ele sofrendo as dores. Foi depois as chicoteadas, a coroação, ele carregando sua cruz, ele sendo crucificado, que Deus exaltou e constituiu Jesus como Senhor. Mas nós chamamos Jesus de Senhor por dois motivos. Porque chamar de Jesus de Senhor é reconhecer sua divindade, e chamamos Jesus de Senhor porque Ele é Deus.
Deus. E esse Senhor, esse senhorio, Jesus também mostra ele em vários momentos na Bíblia. Ele mostra em vários momentos. E no Catecismo, no parágrafo 447, ele vai falar os momentos que Jesus se fez soberano, os momentos que Jesus se demonstrou Senhor em sua vida pública. Primeiro, ele anda sobre as águas, mostrando que ele tem domínio sobre a natureza. Depois ele cura os enfermos, mostrando que ele tem domínio sobre as doenças. Jesus ele expulsa os demônios, mostrando que ele tem domínio sobre os endemoniados, que ele tem domínio sobre os demônios, e tem domínio até sobre a morte, porque ele vence a morte e ressuscita. E a gente vê que esse Senhor, que tem domínio sobre tudo, que tem domínio sobre todas as coisas, ele domina a nossa vida, e quer ser o Senhor da nossa vida, e quer ser o Senhor da tua vida, e que mesmo sendo Deus, que está acima de todo nome, que é soberano, ele também é um Deus conosco, ele é um Deus Emanuel, um Deus que se faz presente, que passou por sofrimento, que passou por cruzes, assim como ele prometeu que nós iríamos passar na nossa vida. Então, como a palavra diz, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo. Então foi pelo seu sofrimento que Jesus deu o título de Senhor. E a gente consegue ver na parábola do Senhor do escravo que Jesus é Senhor. Porque na parábola do Senhor do escravo, onde tinha um escravo miserável, um escravo pequeno, um escravo sujo, fraco, pecador, para ser degolado, onde muitos senhores já tinham rejeitado ele, muitos senhores já tinham usado ele, ninguém dava nada para ele nesse leilão. Quando se levanta um Senhor muito rico e poderoso, o mais rico e poderoso desse lugar, e ele dá um altíssimo lance nesse escravo, ele dá o mais alto lance nesse escravo, e ninguém entendia nada, porque um Senhor tão rico ia comprar um escravo tão sujo, um escravo tão ruim. E ninguém também entendia esse escravo, que no caminho para ir embora, ninguém entendia o Senhor e o escravo, porque o Senhor no caminho disse: você é livre, pode ir embora. E ninguém entendia o escravo, porque ele se encontrava sozinho e livre, mas esse Senhor, esse escravo, com um coração cheio de gratidão, com um coração cheio de amor, escolhe ficar ao lado desse Senhor. Ele escolhe, mesmo sendo livre, mesmo podendo fazer o que quisesse, depois de tanto tempo sendo escravo, ele decide ser servo desse Senhor. Ele escolhe esse Senhor como o Senhor dele. E vemos que na nossa vida, esse Senhor é Jesus, que pagou um alto preço por nós na cruz. Pagou um altíssimo preço pela nossa liberdade, pela nossa salvação. E nós somos esse escravo, fraco, pecadores. Assim como aquele escravo, todos os dias temos que decidir sermos servos, mesmo sendo livres, mesmo com livre-arbítrio, temos que decidir se submeter à vontade do Senhor Jesus, do Senhor dos Senhores. E como Santo Agostinho vai dizer em sua conversão, tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei. Tu estava dentro e eu estava fora. Agora eu te vejo. Senhor, eu te encontrei. Por nada eu te deixarei.
como eu te deixarei? E a gente vê isso, que o Senhor nos deu a liberdade. A gente poderia estar em todos os lugares do mundo, mas um dia o Senhor nos encontrou. Mas mesmo assim, a gente tem encontrado o amor de Deus. O Senhor nos dá a liberdade, o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas qual é a nossa decisão? Sermos escravos do pecado ou sermos servos de Deus? Se submetermos a essa vontade, como deixaremos o Senhor? Se só Ele nos amou, se só Ele morreu em uma cruz por nós. Então conseguimos